Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou princesa de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez a gente teve a eliminação da Amanda, tivemos retorno também de um dos eliminados. Vou comentar como que chegou até esse momento. Que o episódio 7 de hoje começou o seguinte: a Grace falou que votou na Amanda no último portal, falou na cara dela. A Grace é a hater número 1 da Amanda lá dentro lá do jogo lá. Não aguenta mais a Amanda, fala que não suporta mais a voz dela. Olha, é ranço, né? É ranço. Aham. Da, ela até fala até, né, o motivo lá, porque a Amanda não faz nada e ainda tá no jogo ainda. Olha, é um. É compreensível, né? É, cada um com o seu cada qual, né? Esse negócio de provocar ranço nas pessoas é uma estratégia também, né? Desestabiliza, né? E É, olha que a Grace é bem centrada, né? Então, para Amanda conseguir esse feito aí é da gente observar, né? sim. E, bom, desta vez tivemos chuva lá, só que não mostrou muitos perrengues, não. Mostrou mais o pessoal combinando o voto, porque já começou já com a Paulinha, combinando já com as outras mulheres para votar na Amanda. Daí falaram assim: ah, o Euclides vota junto, a gente pode puxar também o Fully também para votar junto também. Olha, esse grupinho das mulheres tá dando certo, tá? Ela tão antes quando juntou todos, elas estavam fracas, não estavam unidas ainda praticamente. Agora esse grupo aí tá sendo mais forte, né? É, porque elas estão em três, né? Então, a aliança delas não se desfez. E quando tem alguma situação que é de dupla, aí entra o Fully. Aí fica, né? O Fully com uma dupla, outro com outra com outro. Então tá meio ainda assim. Elas se separam quando precisa separar, senão elas estão o trio fechado. E o Fully tá ali. Quando é conveniente, o Fully é a única pessoa que está conseguindo circular nos grupos para pegar informações, né? Para fazer aquele jogo duplo, né? Então, elas ficam no trio fechado e ele fica circulando. Então, tá, por enquanto tá dando certo, né? Eles acabam ficando em maioria, né? Fora que o Euclides também é uma pessoa que tem uma estabilidade, ele não, ele sempre esteve, depois que o Guilherme saiu, assim, ele largou de mão esse negócio de aliança, né? E bom, apareceu daí o nome desse episódio, que é o episódio 7, Uma Nova Chance, que é, né, sugestivo dos eliminados, um dos eliminados retornar. Aí a gente teve o lá, né, lá na cabana lá dos eliminados, o Cláudio contou pro quem que traiu o Guilherme, né? E falou, né, que quem votou no Guilherme era o Fully. O Guilherme ficou surpreso, que não foi a Amanda que traiu ele. Ele falou lá que esperava mais que era a Amanda que teria votado nele. Então, cara, ele já não estava muito confiado já com a Amanda já. É, tanto é que o pessoal falava, eu acho que ele falava, né, que ela talvez ia se jogar, fazer um jogo duplo com as outras mulheres. Eu E acho que a Amanda, a única coisa que ela tentou fazer e não conseguiu foi jogo duplo, né? Porque bem que ela tentou. Ela sentou com as meninas, vamos votar neles, né? Lembra, a- na outra votação ela estava falando isso. sim, Então, ela bem que tentou, só que não teve abertura, né? E, sim, e o Fully já conseguiu nessa essa façanha aí. é, Mas, só que nem eu falo, isso daí tem prazo curto, né? Porque, por exemplo, a pessoa faz uma vez, já é descoberto e não tem oportunidade de ficar fazendo toda hora isso, né? é, Porque as pessoas descobrem. E o Marcos, você percebe que o Marcos dá uma corda, né?
ele vai soltando a corda para a pessoa ir se enforcando. Por exemplo, ele sabia do Fully, ele acabou descobrindo e percebendo que o Fully fez esse jogo duplo, né? E, e agora ele estava alimentando ainda o Fully de novo no grupo conversando, né? E, e depois ele ainda usa uma estratégia, né, que a gente vê que realmente ali o povo tá jogando. Quem for pro lado da emoção não vai se dar bem. Depois disso, veio um atleta de tiro de arco para explicar para eles como que usava o arco e flecha. Depois veio o pergaminho para eles se prepararem para o desafio. Eles deveriam escolher um animal também para representar eles também, mas esse animal não foi nada. Deixaram meio de lado essa ideia aí que eles É. tiveram. Depois a gente teve a prova, que essa prova seria uma prova de privilégio e imunidade, ambos juntas. O privilégio vai ter comida, hambúrguer, torta de chocolate, batata frita e por aí vai, um monte de regalias. E também, né, o mais precioso de todos, a imunidade para continuar no jogo. O jogo era o seguinte, essa prova tinha que acertar o alvo do coleguinha. Cada participante tinha dois alvos, e daí quem tiver um alvo, quem tiver alvo ainda na prova, ganha a prova. A prova era muito simples, uma prova que é, era feita, né, com arco e flecha, o pessoal já tinha treinado já um pouco já, e uma prova também mexendo também com o jogo da discórdia. Só para falar como que aconteceu essa prova antes da gente comentar tudo sobre essa prova, quem falar como é que foi a eliminação de ambos, que a Amanda acertou o alvo da Raida, a Paulinha acertou o alvo da Amanda, Euclides foi na Amanda, traiu e errou. Aí Carol acertou no alvo da Amanda, mas no mesmo sexto, a Paulinha acerta o alvo da Amanda, a Amanda eliminada. Fully acerta o alvo do Euclides, Marcos acerta o alvo da Rai, a Rai daí eliminada, Paulinha acertou o alvo do Euclides eliminado, Fully acertou o alvo do Marcos, Marcos acertou o alvo da Gleice, Paulinha acertou o alvo do Marcos, Marcos eliminado. Rai acerta o alvo da Carol, Grace acerta o alvo da Paulinha, Grace daí acertou os dois alvos do Fully, daí o Fully eliminado com isso. Só tinha só na prova, só a Grace, Carol e Paulinha, ambas com um alvo. Paulinha acertou o alvo da Carol, Carol eliminada, 2 horas e 30 de prova que durou essa dinâmica toda. Paulinha acerta daí para fechar daí o alvo da Grace, Grace eliminada. E Paulinha vence, portanto, a prova. Eu quero saber de você, o que você achou da prova, o que você achou da Paulinha ter ganhado a prova, e também sobre a traição também do Euclides também, né? Os dois não estavam muito juntos, Amanda e Euclides, mas eram aliados até, né? Até aquele momento. O que você acha? Então, eu acho assim, a prova foi boa, né? Tanto que eles tiveram que fazer até um treinamento antes lá, porque ninguém tinha, assim, poderia ter noção de como mexia com arco e a flecha, né? E eu acho que no início da prova ficou muito claro o alvo, que era a Amanda, né? E a pessoa tinha que falar em quem ela ia. Então, antes de acertar a flecha, ela já tinha que avisar quem era o alvo. E a Amanda, então, vou na Amanda, vou na Amanda, vou na Amanda. A Amanda ficou até meio assim, falou: Nossa, tô me sentindo assim, né? Como quem diz, com tanta gente para escolher, ela já virou alvo logo no começo da prova. E, e aí começou a ter já um princípio ali né, de treta, porque você vê quem tá ali jogando e a pessoa fica nervosa, aí não acerta. Então, assim, achei a prova muito legal. E outra, muitas pessoas na prova, que nem a Carol, por exemplo, que a gente sempre vê que é boa de prova, ela não acertou muito o alvo, né? Ela errou bastante, tanto que ela não ainda não estava sendo alvo de ninguém no começo, mas depois começou a virar alvo e acabou saindo, né? Agora, acho que a Paulinha jogou muito bem, né? Jogou bem demais, ela acertou muito, então ela estava merecendo ganhar.
A Grace também acertou um pouco, mas eu acho que quem mais acertou foi a Paulinha. Agora, o Euclides, realmente, ele. é- é- ali a gente sabe, né, que as pessoas, as atitudes que as pessoas tomam, ninguém não vai fazer diferença. Por exemplo, o público não vota, então eles fazem lá o que eles querem. Essa do Euclides foi demais, porque ele, com tanta gente para escolher para ser alvo, ele foi escolher a Amanda, né? Então, a Amanda, na verdade, independente de onde ela está, o grupo que ela sempre vai ser o alvo ali, a gente sabe, tanto do próprio grupo quanto do adversário, né? Então, ela já acostumou, agora que ela está funilando, eles estão em três só praticamente, estavam em três, né? Eles sempre tem essa debandada. E o Euclides já deixou muito claro, é, tem um tempo aí para trás que ele está falando que não tem alianças. Só que ele volta e meia ele se junta lá com as meninas para tentar compor um voto, né, para se salvar. Então, acho que foi assim, realmente o Euclides, ele, né, se expôs ali, né, porque a pessoa para fazer isso, e todo mundo acaba sabendo, vendo, né, o dele foi até explícito, não foi nem um voto, né, escondido. E então ele acaba se expondo, né? E isso daí a gente não sabe até que ponto que é bom, porque a pessoa que era um possível aliado dele lá o Marcos e a Amanda ficam já com uma situação que não dá para confiar. E as outras pessoas que ele também está tentando compor voto, também acho que ele pode trair a qualquer momento, né? Eu, eu gostei da prova, achei boa. Virou uma prova de resistência, né? 2 horas e 30 de prova, né? Então, É, a gente que ainda bem, né, que teve bastante corte, né? Porque imagina que, por exemplo, a Amanda foi a primeira a eliminar. Imagina o quanto de tempo que demorou lá ficar assistindo essa prova. Cansativo, cansativo pro pessoal, né? Pra gente foi bem rápido. e Olha, cansativo para eles também, né? Porque sim. para tirar ali com arco e flecha também sem experiência, né? E também até a própria Graciane falou, né, que tava cansativo demais, que o dedo já doía, já não dava para É, puxar tão forte, já. Então já tinha já uma questão já de condicionamento físico e condicionamento mental também. é, Mas olha, eu gostei dessa prova, achei interessante que o Euclides jogou lá na frente de todo mundo, né? Ah, eu vou na Amanda, sendo que é, não tinha saído ninguém até aquele momento. Então, ele jogou na frente de todo mundo que já não estava aliado já na Amanda já. A Amanda, né, falou, né, que não esperava isso daí com todo mundo ainda na prova ainda. Uma prova boa, né? Uma prova com discórdia. E eu gostei também que a Paulinha ganhou também. A Paulinha, ela foi muito boa nessa prova. é, é. A Paulinha conseguiu eliminar muitas pessoas. Então, merecido, merecido, eu Ela acho. deu várias flechadas certeiras, né? Várias. Sim. E depois ela ganhou. E ela tá imune, também teve o privilégio. Ela chamou o Fully para ir comer junto com ela, né? Tinham combinado antes da prova de quem que ia levar, e daí combinou com o Fully. E depois foram pro acampamento. Fully falou que não quer votar na Amanda. As mulheres estavam decidindo ir na Amanda, mas o Fully não queria ir junto. O Euclides já estava quase fechado já com ela, já de votar na Amanda já. A Paulinha e a Rai, daí tiveram uma ideia, que era para votar no Marcos, porque daí ia cair o grupo inteiro deles, porque o Marcos é o cabeça de chave lá. Se o Marcos ele sai, a Amanda e o Euclides eles não têm vínculo, eles não têm aliança. E eles só tinham aliança só junto com o Marcos só. Então o Marcos era praticamente o topo da pirâmide. E daí os dois complementavam. Então era uma ideia. Olha, se ele seguisse essa ideia, ia ser muito bom. Ia ser. Eu acho que ia Eu dar acho, certo. acho que ia ser bom também, porque realmente ele é o elo ali, né? Porque ele tenta fazer estratégias, mas a gente já viu que o Euclides não se junta muito ali, não quer, já tem um tempo, e a Amanda, eles não se dão bem, né? Isso é verdade, já tiveram outros atritos.
que o Marcos, ele fingiu, ele foi lá na bica lá de água lá, daí ele voltou, daí colocando um pedaço de pano daí no bolso, fingindo ser um pergaminho, né, alguma coisa, daí as mulheres já viram, já falou assim, ih, será que ele encontrou alguma coisa? Será que ele encontrou um pergaminho? O pessoal tava em dúvida, também falaram assim, talvez tenha sido só uma dica só que ele achou só, mas não o pergaminho em si. Ó, o Marcos, ele fez uma bela estratégia, fez, de Foi mesmo. fingir, porque é quase, ele tava virando alvo. Então era o tudo ou nada dele. Se essa ideia desse certo, aí deu. Se não deu, aí já era, já. Então, Mas eu acho que jogador. deu, eu acho que surtiu efeito, porque elas ficaram na dúvida de votar nele e perderem todos os votos. Porque Sim, o Fully também ficou indo lá, então você finge. Só que o Marcos, ele não deixou muito claro para o Fully se era verdade ou não era. Então o Fully não tinha certeza. Ele ficou falando, então você finge que você tem um poder, e o Marcos falou, você não sabe se eu tenho ou não. Então, assim, e o Fully não sabia mesmo, porque eles não abriram para o Fully, né? O Fully não é a pessoa de confiança deles ainda para eles abrirem o jogo, ainda mais o Marcos, que o Marcos ele sempre tem alguma coisa que ele esconde desde o começo. Ele não é aquela pessoa que abre tudo, ele só faz alguma abertura quando ele tem interesse, né? Agora, eu estou sentindo falta do pergaminho de verdade aí, não tá é. demorando, não vai ter mais, porque isso daí dá uma mexida no jogo, né? O Marcos, ele fingiu, né, ter achado o pergaminho, daí o Fully foi falar com o Marcos, né, para continuar fingindo, para as mulheres votar no Euclides. Então o Fully tá naquele jogo duplo lá, de um lado de cá, um lado de lá, e daí as mulheres já chegou já na ideia já de dividir os votos. Falar assim, a gente pode colocar 4 votos no na Amanda e 2 votos no Marcos, porque já que Amanda e Marcos votam juntos, daí ia empatar a votação. Então, eles teriam essa chance já. Não ia conseguir eliminar. Eles, eles dois não iam conseguir eliminar alguém se alguém tivesse imunidade. Então, já essa ideia aí de dividir voto, de empatar a votação, cara, elas estão jogando também. Tá tendo, é Sim, um jogo de ambos os lados e ambos os lados estão sendo muito bons, tá? Tá muito bom de mas estratégia, você tá? vê, a estratégia delas de imaginar isso, até que é uma estratégia que é comum acontecer, porque já fizeram isso, né? Já Sim, imaginam fazer isso. Agora, a do Marcos foi genial, né? é. Nessa altura do campeonato, ele praticamente ele era um alvo ali certeiro, que ele poderia sair agora. E ele fazer uma estratégia dessa, ele enganou as meninas, ele acabou enganando. E bom, depois, enquanto tá rolando essa combinação de votos, lá na área dos eliminados, os eliminados estavam procurando um triângulo que eles não achavam. Estavam procurando, não acharam esse raio do triângulo. E daí a Simone conseguiu achar o triângulo bem pequenininho. Cara, Nossa, aquele triângulo ali foi maldito, foi para quem conseguiu colocar ali bem pequenininho, cara. Meu Deus. nossa. Não, exagero. Eu pensei, falei, quando que eles vão achar? Eles nem falaram quanto tempo demorou, mas deve ter demorado uns 2 dias, né? É, por aí. Aí, depois disso, lá na área dos participantes, né, o Fully falando com a Paulinha para votar na Amanda. O grupo ainda não sabia ainda quem eles iriam ir, mas depois fechou em um nome. Não foi mostrado, mas fecharam em um nome. Daí fomos para o portal. A Amanda diz que se arrepende de ter brigado com a Carol. Euclides se arrepende de ter votado no Dedé. E daí a Amanda falou que também ficou com raiva também de ter sido alvo na prova também. E começou a votação. Paulinha votou, Amanda votou Euclides, Grace votou, Marcos votou na Amanda, Grace votou, Paulinha votou, Fully votou e Euclides votou na Amanda. 1 voto para Euclides, 6 votos para Amanda, e a Amanda foi eliminada. O que você acha? O que você achou da eliminação da Amanda, da traição também do Marcos também de ter votado na Amanda? Eu achei que a Amanda, ela demorou, né?
porque a Amanda, ela era alvo, na primeira semana ela já era alvo. Então demorou muito para ela ser votada, né? E ela acreditava que ela não ia ser votada agora, né? Ela achou que pudesse ser o Marcos ou Euclides. E eu acho que isso ficou na cabeça do Marcos, que agora eu estou lembrando, talvez, primeiro motivo dele votar em qualquer pessoa é que ele é estrategista. Ele está salvando a pele dele, né? Ele faz aliança, tanto que quando ele chamou a Amanda para essa aliança, ele não prometeu rios e fundos, falou, não, eu vou te defender. Até ele conseguiu defender por muito tempo até, né? A Amanda. Agora, eu acho que ele ficou com essa conversa na cabeça, achando que ele tomaria algum voto. Nem que não fosse a maioria, mas ele ia tomar alguns votos. Então, o que que ele fez? Ele falou: bom, a Amanda provavelmente é alvo. Ele falou: ele deve ter feito mais ou menos cálculos que, sendo ele e ela, ele teria que votar nela, porque para tentar conseguir, é, talvez desempatar ou que ela tivesse mais votos que ele. Mas ele achava que ele ia ser votado, o Marcos. Então, acho que por isso que ele assim, nem o povo lá tinha certeza que ele tinha poder e nem sabia qual, e nem ele sabia, tinha certeza que eles iam acreditar e que não iam votar nele. Então foi bem interessante essa votação por causa disso. Então o Marcos, ele preferiu engrossar os votos na Amanda, porque ele sabia que a Amanda poderia ser votada, e salvar a pele dele, porque ele achava que ele ia tomar voto também, né? Então, assim, o jogo dele é um jogo de uma pessoa que está tentando de tudo para se safar da eliminação. Isso a gente já percebeu. E nesse jogo não dá para você falar em traição, mas nem tanto. Por quê? Porque é você ou você tem que se salvar. O seu objetivo é se salvar, não ficar pensando o que você vai fazer porque você tem um aliado, que você não pode, isso e aquilo. Você tem que se salvar. Olha, para mim, cara, vou falar a verdade. Antes, quer dizer, eu tinha ranço, né? Tinha ranço de jogo, que fique bem claro, né? Não é um ranço pra vida, não é um ranço de Ah, coração, é? é um ranço de jogo, do jogo É, dela. Não é gostava do bom jogo você dela. esclarecer, viu? É bom você esclarecer. Eu não tinha, eu não gostava do jogo dela que ela fazia. Só que não tem como eu não falar a verdade. A verdade é só uma só. Ela foi a protagonista. Ela Sim, jogou, fez estratégia, traiu, daí tretou. tretou, se juntou com o pessoal que antes ela abominava. Então, cara, ela tentou ao máximo. É, olha, E uma bela sobreviveu, jogadora. né? É Sobreviveu, uma, né? uma bela sobrevivente nessa competição. Ela conseguiu se sair bem, até que ela foi longe, né? Ela ficou no top 8. Ela foi muito bem, foi. Só Então, falta você falar o nome dela. Amanda, Amanda, Ah, Amanda, obrigada. Muito Amanda. obrigada. A Ama- Amanda foi uma bela jogadora, foi. Eu acho que ela se daria bem em outro reality, né, como jogador. Agora, Acredito. agora sem envolver, né, em prova, porque prova ela não quis muito fazer, mas Mas eu acho que ali tem uma diferença de um reality de outro reality, que o outro reality você faz a prova, a não ser que você seja vetado. sim, Mas todo mundo quer fazer. Ali não, ali alguém vai ter que ser descartado. Não tem jeito, não dá para todo mundo fazer. Então, como não é veto, tem que ter ali o bom senso, né? Então alguém tem que sair. Mas eu acho que é que nem ela falou. A prova, tem provas que ela acha que ela pode se dar melhor e outras não. E tanto que ela citou a do arco e flecha, que é uma prova que realmente ela conseguia acertar o alvo, era uma pessoa ali que podia chegar mais para frente na prova, né? E aí ela já virou alvo logo no começo. Então, assim, quando ela quer fazer a prova, o povo não deixa. E quando o povo deixa ela também falou, também eu não quero, agora que vocês deixaram, eu não quero. Então, eu acho que você fazendo um balanço aí, deu tudo certo, eu acho. Só que é, é, no limite,
é um reality muito difícil de você sobreviver ali, porque tem as emoções, né? Tem a falta do alimento, você perder aquelas provas de privilégio, você fica sem comida, e não é uma coisa que, não tem problema estar sem comida, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você vai, você está mesmo sem o que comer, né? O pessoal ali passa fome. E você tem que estar preparado para fazer umas provas que não são provas fáceis, que depende de você estar com a cabeça boa e de você estar alimentado, né? Então, Bom, com isso, ela se junta com os eliminados, aí sim fechou o grupo dos eliminados para fazer a prova. A Amanda chegou lá nos eliminados, lá a Simone odiou que a Amanda apareceu, não queria ver a Amanda lá. Aí a Amanda falou a informação que o Fernando deu, que era sobre ter aliados, que a prova seria sobre isso. Chegou a hora da Batalha dos Eliminados. Era uma prova que era nas canoas. Cada participante tinha uma canoa e eles teriam que afundar a canoa do colega. Primeiro eles começaram jogando água na canoa do outro, só que daí perceberam que tinha umas partes frágeis da canoa do outro que dava para acertar com o remo. E daí o pessoal começou a se acertar. O remo a canoa do Cláudio já estava já acertada, já tinha água entrando já. Daí o remo do Cláudio caiu na água, daí o Cláudio teve que nadar na água e daí perdeu tempo, daí eu lá pegando o remo. Com isso, Cláudio foi eliminado, o canoa do Cláudio realmente afundou. Simone depois foi fechada e foi atacada por todos. Ficou na frente, ficou no meio da guerra e foi atacada por todos. Com isso, Simone também foi eliminada também. Amanda e Dedé tiveram uma ideia de cercar o Guilherme, enquanto a Amanda ia se defendendo lá, o Dedé ia acertando a canoa do Guilherme por trás. Só que teve um pequeno imprevisto, que Amanda daí, quando o Guilherme se afastou, a Amanda tentou atacar o Dedé, só que, só que daí o remo da Amanda caiu na água, daí a Amanda teve que ir lá na água lá pegar, enquanto isso daí o Guilherme já quebrando já a canoa da Amanda, e a Amanda foi eliminada, daí ficou só o Guilherme e o Dedé, a canoa do Guilherme já tava afundando já, porque o pessoal focou bastante nele, a canoa dele já estava afundando já, teve a briga lá de Dedé e Guilherme, mas quem retorna para o jogo foi o Dedé. Dedé foi o último que sobreviveu a essa batalha. Quero saber de você o que você achou da prova e também o Dedé volta para o jogo. O que você acha? gostei da prova, muito boa a prova, né? A gente já imaginava que a prova ia ser muito difícil, porque nós vimos lá o spoilerzinho lá da prova, e a gente viu que tinha que se equilibrar na canoa, aí parecia que era para derrubar, para afundar. Então, assim, aquela guerra de remo. Então, eu já achei muito legal. Aí depois tem a prova em si foi muito boa, porque é uma adrenalina e outra, o fato deles descobrirem lá que com remo dava para você furar a canoa em alguns pontos, porque no começo eles não sabiam disso, né? Foram descobrindo aos poucos. E então foi bem interessante, muito legal. E também assim, perder o remo, você tem que ir atrás do remo, porque o remo é sua arma, ele sem o remo você está derrotado, né? Então, o remo vai lá para longe, a Amanda mesmo deu um monte de braçada. Eu falei, bom, tá saindo da prova, né? Porque estava indo tão longe, foi buscar o remo para voltar. Então, quer dizer, e também, assim, muito legal a história dos aliados, porque quando ela fala que ele mandou essa informação, as pessoas nem se tocaram que, tendo aliados, você ia para cima de um, né? Então, você levava vantagem. Eles não perceberam isso, perceberam quando começaram a atacar. Quando ia atacar, atacavam dois, três ao mesmo tempo, atacavam uma pessoa só. E achei bem interessante também o, a Simone, por exemplo, que a Simone, eu acho que a inteligência emocional dela faltou, porque ela ficou tão irritada com a volta da Amanda que ela ficou com ranço ali, e aquilo acho que não, acabou não sendo bom para ela, porque ela não se concentrou muito bem. Ela é muito boa de prova também, e ela não se concentrou bem, ela virou um alvo, né? E o Cláudio queria ganhar a qualquer custo. O Cláudio, eu acho que é assim. Ele é aquela pessoa que
ele fala, eu vou ganhar, e faz aquele pensamento positivo, só que eu acho que não dá muito certo essa autoconfiança toda, porque justamente ali ele virou alvo, né? Não sei se as pessoas escutaram, porque ele chegou a falar, né? É, porque essa daí, como se fosse essa prova é para mim. Ele já tinha falado isso com outras provas, e ele acho que falou com essa também, não sei, é sempre aquela autoconfiança. E ele foi o primeiro, né? O primeiro eliminado. Agora, realmente, a história da Amanda, a Amanda consegue dar um conteúdo extra pra gente em qualquer coisa, porque não, a gente não esperava, mas mesmo assim, ela chamou o Dedé, vamos, Dedé, tirar o Guilherme. E ao mesmo tempo que ela chama, que nem você falou, ela dá uma furadinha na canoa do Dedé. Então, e o Dedé, na hora, ele falou: opa, quer dizer, foi bem louco isso, né? Na mesma hora que ela chama o Dedé para derrotar o Guilherme, ela dá uma furada na canoa do Dedé. Então, quer dizer, já virou, né? O Dedé tinha dois alvos ali, o Guilherme e a Amanda. Então, eu acho que isso também contribuiu para a Amanda sair primeiro que o Guilherme, né? Ali eu acho que ela também, a estratégia dela não foi muito boa, não, porque ela poderia ter usado essa estratégia de aliança do Dedé, tirar o Guilherme primeiro e depois ela fazer o duelo com o Dedé, né? Que a gente também não sabia no que ia dar. Mas eu gostei que o Dedé ganhou. Acho que o Dedé, ele é uma pessoa que se joga muito nas provas, né? Ele é bom de prova. Saiu precocemente ali, né? Mas eu acho que achei bom ele voltar. Achei muito interessante. Mesmo porque ele está voltando num ponto do game que já é cada um por si, né? Vai ter um pouquinho de aliança, mas não é igual quando ele estava. Que aí tinha alianças, mas a gente sabia que tinha gente ali, uns querendo a cabeça dos outros, né? Agora vai ser mais ou menos um jogo, cada um por si. Como ele é bom de prova, e eu acho que o emocional dele também é muito firme. Então, eu acho que ele foi bom ele voltar e vai se dar bem. Gostei muito da prova também e de tudo que aconteceu, né, nesse local aí dos eliminados, né, que deu um pouquinho mais de conteúdo, né? Achei muito legal. Olha, eu gostei da prova, achei a prova muito boa. Gostei do resultado, né? Eu queria principalmente a Simone, mas a Simone, como era uma prova, até que o Fernando deu a dica, né? Que era uma prova que ia ajudar bastante a ter aliados, ela não tinha aliados, porque ela era do mesmo grupo, é claro, ela era do Genipapo, né? E todo mundo desse balaio aí também era do Genipapo também. Só que ela fazia parte do subgrupo do Genipapo que não tava aí. Por quê? O grupo que foi eliminado aí, a Amanda era aliada com o Dedé, era aliada com o Guilherme. Então ele já tinha até que se fechado o Cláudio. O Cláudio ficou naquele vai para lá, vai para cá, né? Porque ele era do Urucum, daí foi pro Genipapo depois. Então ele tava meio solto ainda. É, eu gostei que Dedé retorna pro jogo. Eu acho que ele tem potencial para continuar longe, né? O cara é bom de prova, o cara é jogador. Então, interessante, eu gostei da prova também, uma prova difícil, né? Porque chega um momento que é o cansaço de você tentar fugir do adversário e se sua canoa ela tá furada, você tem que ir tirando a água com o balde lá que tinha lá dentro lá. Então foi emocionante, foi essa prova, eu gostei. E, bom, depois o Fernando falou assim para todos os eliminados irem para o portal. Os participantes também receberam também a notícia para todo mundo ir para o portal também. Os participantes ficaram com medo. Ficou com medo, daí arrumaram as malas, daí, ai meu Deus, um portal extra, alguém vai ser eliminado, o pessoal ficou com medo. Os participantes daí vê os eliminados e descobrem que o Dedé retorna. Ele ganha um poder, o amuleto da imunidade que só pode ser usado no próximo portal só. E ele não fará a prova da imunidade do privilégio. Os eliminados vão ajudar a decidir quem irá chegar mais perto da final. Eles vão assistir os jogadores, vão assistir a convivência, a prova,
e os eliminados irão decidir quem será o primeiro finalista. O que você acha sobre isso? Os eliminados decidirem quem que vai ser o primeiro finalista. Nossa, eu achei muito bom. Achei bom também a reação deles, porque chamar para o portal, eles já achavam que era alguma surpresa, né? Alguma coisa ruim, né? Na verdade. E, e aí encontrar todo mundo de novo, né? Ali tem gente que não quer ver nem de longe quem saiu, né? Os eliminados. E outra, dá um desânimo. Você vê aquela turma toda e fala: opa, o que que acontece? Vai voltar todo mundo, né? Mas eu achei bem legal. E o Dedé voltando, muito bom, voltar com imunidade melhor ainda, porque ele já viraria alvo, com certeza, né? Então, essa história da imunidade é bem interessante. E, e assim, não esperava, eu achei assim, tá indo todo mundo para lá, alguma coisa vai acontecer, porque volta e meia você tem uma surpresa aí no limite, né? Então, assim, quando chamou todo mundo, eu imaginei, falei, vai ter alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas achava que ia ter alguma coisa. E realmente, eles formaram um júri, né, para escolher quem vai ser finalista. Achei genial. Porque, veja, eles vão ficar analisando o comportamento da pessoa, é, como que a pessoa, o que que a pessoa vai fazer, eu não sei quantos dias isso dura, a gente não tem noção, porque eles nem falam, né? Ali vai ser estratégia também. Porque o que que acontece? É, as pessoas vão ter que se movimentar, não dá para ficar. Eu já vi gente ali que está reclamando, já acho que foi, se eu não me engano, foi a Grace que já está reclamando, já está tretando por causa disso. E então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é, é lógico que o júri não está eliminando. Se fosse eliminação, ia ser pior ainda, né? Porque aí você ficaria com receio de alguém escolher você para você ir para a rua. Mas como é para finalista, então assim, eu acho que vai ser ali no, eles vão ter que fazer vai ser a maioria, eu acredito, né? Vão votar, talvez, falar, vamos decidir agora. E a pessoa vai votar abertamente, será ou vai votar? A gente não sabe ainda, né? Mas É, eu acho que vai ser interessante. vai ser interessante, vai ser, eu acho que vai ter uma essa dinâmica aí de júri aí acontece no Big Brother dos Estados Unidos, que é o Certo. júri lá, que os eliminados eles ficam numa casa assistindo os outros participantes, daí lá eles decidem quem que irá ganhar. Aqui no Limite vão decidir quem que vai ser o primeiro finalista. Cara, muito interessante porque aí não conta só a pessoa que ganhar a prova, e sim o É, convívio, quem que ganhou mais pontos nesses convívio todo aí, quem que merece mesmo chegar na final. Tanto é e, que eu imagino que esse júri vai votar não por ódio de alguém, não por quem acha melhor lá, mas vão julgar o que é certo, que é a convivência, que é a prova. Eu acho que eles vão deixar de lado aquele ranço lá dos não, participantes. eu acho que vai ser aquela maioria. Então, assim, quem traiu quem, agora vai ter o troco, por exemplo. Eles vão estar com tudo na mão. Eles foram votados para serem eliminados. Então, com o Guilherme percebeu que teve uma rasteira nele. Com a Amanda, teve outra rasteira, né? Então, assim, eles vão acabar lembrando. O próprio Cláudio também não tava achando que ele ia sair. Então, assim, eles vão ver quem foram as pessoas que articularam e vai ser uma votação para a maioria decidir. Agora, eu acho também interessante a gente lembrar o seguinte: eles vão conviver com o povo, né? Como que vai ser essa convivência, será? Porque, por exemplo, eles não estão mais no game para passar pelos perrengues. Aí, como que seria? Eles vão ter um local ou eles vão ficar tudo misturado ainda? É estranho isso, né? Pra mim, eu acho que vai ser tipo assim, eles vão pra uma cabana, e dessa cabana vai ter um telão lá de um pay-per-view pra eles, Nossa, diretamente pra eles, na para eles Amazônia, um assistirem. pay-per-view para eles lá no meio da floresta, hein? Olha, E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você. A gente tem algumas cenas do próximo episódio, né? Que vai ser uma prova de resistência, uma prova difícil. Quero saber de você o que você está achando no Limite, o que você espera do próximo episódio, qual que é a sua expectativa? continuo gostando. Eu acho que eles estão criando várias dinâmicas aí para dar entretenimento, porque
é um jogo de prova, né? A gente sabe que é aquela adrenalina, mas precisa ter um conteúdo aí, uma história que eles vão contando, né? E o enredo, né? Então acho que eles estão conseguindo. E essas surpresas que a gente está tendo, né? Que nem os eliminados fazendo uma prova para voltar, uma repescagem praticamente. É, agora essa história do júri. Então, assim, eu estou com bastante expectativa que, além das provas, né? Porque essa prova que vai vir aí, pelo jeito é aquela prova de resistência raiz, né? Você vai ficar numa árvore lá num tronco, subir e vai ficar preso lá, espera até o último, né? Até o último sair. Então, acho que vai ter bastante conteúdo pra gente, né? E assim, tô gostando bastante. Olha, eu tô gostando. Eu acho que desta vez despontou o reality. Eu acho que agora vai pra frente total. Tô gostando das dinâmicas, as provas são muito boas, a convivência também tá dando uns conflitos também. É muito bom ver pessoas com tanta personalidade, tanto jogo, tanta estratégia, querendo mesmo jogar, querendo mesmo o prêmio. Não tão É, lá fazendo corpo mole, não tão se dispondo contra o jogo. Eles estão querendo jogar, estão querendo ganhar ao máximo. E se perde prova, daí faz estratégia, daí para continuar no jogo. E daí mente, daí que tem poder. Então tá sendo muito bom. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.